Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar do Fiagro GCRA ou GCRA, você decide como quer falar, 11 da Galápagos. E por que queremos falar dele? Exatamente porque aqui nesse vídeo, para quem não está sabendo, no vídeo anterior daquele determinado tipo de ativo, no caso Fiagro, a gente decide qual vai ser o vídeo que a gente vai fazer na semana seguinte. Basicamente é isso. Só que hoje a gente está fazendo um vídeo extra. Por que estamos fazendo um vídeo extra de Fiagro? Exatamente porque o Vigia, 2 semanas atrás, bateu todos os outros tipos de ativo. Ficou com 1.200 views contra 123 dessa ação, 658 dessa outra ação e 119 desse fundo imobiliário. Então estamos fazendo agora, hoje, quinta-feira, um vídeo extra sobre Fiagro e que vai ser baseado no vídeo escolhido aqui no Rura 11, no vídeo do Rura 11. Aqui a gente vê que pouquíssima gente votou, até porque o Rura 11 não teve muitos views, mas teve até uma quantidade razoável. Aqui eu acho que era para ter tido uns 2, 3 tickers. Você vai aqui no vídeo, coloca o ticker que você quer que eu faça o vídeo na próxima semana. Ah, mas eu não gosto do Rura 11. Aí é que tá o erro. Você tem que entrar para colocar o seu ticket, para deixar o seu like e assistir um pouquinho, porque se você não assistir um pouquinho, o YouTube vai quebrar a gente. O YouTube vai dizer, ah, esse conteúdo é ruim. O cara entrou, passou 1 minuto e já saiu. É ruim. É ruim, então não vamos distribuir. Não distribuindo, aí daqui a 2 semanas, quando eu for fazer um vídeo extra, esse aqui não vai estar com a quantidade boa de views para conseguir fazer que a gente faça mais um vídeo extra sobre esse assunto. Então por isso você entra, fica um pouquinho, né? Até porque quanto mais você fica, melhor o vídeo é ranqueado no YouTube, mais gente vai assistir e aumenta a chance de ter um vídeo extra desse tipo de ativo. Então no caso, o GCRA foi escolhido por quê? Porque se você olhar para cá, você não vê nada, nem o ticker, né? Mas escondidinho aqui, o nosso amigo Ricardo Pinheiro. O Ricardo só errou nessa questão, né? O Ricardo era para ter colocado isso aqui, não como resposta desse meu comentário de compartilhar o vídeo, era para ter colocado aqui no adicionar um comentário. Mas como ele colocou dentro do meu, ficou escondido. Mas ele ficou, isso foi 2 dias atrás. Então não teve nem muito tempo de alguém votar. E no final das contas acabou só tendo ele, então vai ser ele mesmo. Por isso que ele ficou em primeiro lugar. Então você entre, ou você vote num ticker que você gostar, ou se você não tiver nenhum ticker que você goste, você coloca aquele ticker do Fiagro que te interessa, pra gente fazer um vídeo na próxima semana, na semana seguinte, ou até um vídeo extra. Quem sabe não seja um vídeo extra. Então no caso, o GCRA aqui foi eleito porque só teve ele. A mesma coisa que aconteceu com o fundo imobiliário essa semana. Então, vem comigo, vem. O GCRA, como eu falei, GCRA ou GCRA 11 é da Galápagos, a gestora Galápagos. Ele está atualmente com a cotação de R$ 93,93 e teve uma mínima de R$ 91,01 e uma máxima de R$ 103,90. A gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes isso. E o dividend yield é isso mesmo, meus amigos. Não estranhe não. 16,07. Apesar de ser um fundo relativamente desconhecido, porque pouca gente comenta sobre o GCRA, mas ele também distribui um dividendo yield muito alto, como quase todos os Fiagros que existem na nossa bolsa. E mesmo assim ele sofreu uma desvalorização de 8,73%. Muita gente não está confiando nos Fiagros, diga-se de passagem. Muita gente não está querendo saber dos Fiagros, porque a maioria deles aposta muito em CDI. Tem uma esperança, uma futura esperança de daqui a alguns meses, a Selic começa a cair. Isso vai afetar o CDI e a tendência é que tenha uma redução dos rendimentos. Mas o GCRA é diferente da maioria dos Fiagros, pelo que eu observei. Ele é quase meio a meio. A gente vai ver daqui a pouquinho no relatório dele, o último relatório que ele liberou, já tá para sair o próximo, mas ainda não saiu. Então é isso. Infelizmente está atrasado o relatório. Lembrando que eu gravo com um pouco de antecedência, cerca de 2 dias antes. Então até agora não saiu. E por isso a gente ainda está gravando com o relatório do mês de abril, que se refere aos rendimentos pagos em maio. Ou seja, não saiu ainda o relatório de maio, que se refere aos pagamentos feitos agora nesse mês de junho. Então, vamos lá a mais comentários, mais detalhes aqui dessa cotação dele. Você vê que ele alcançou a máxima dele aqui, bem aqui, dia 27 de junho. Nesse período, entre junho, mais ou menos, e até o finalzinho de outubro, a maioria dos fundos imobiliários e Fiagros estava em alta. Se você olhar, ele ficou em alta
mais ou menos até aqui, finzinho de setembro, ele já começou a cair. Ele caiu um pouquinho antes da maioria. A maioria foi cair aqui, mais ou menos no finzinho de outubro. Ele já tinha perdido um pouco de valor. Aqui, se você pegar nessa, por exemplo, daqui até mais ou menos o fim de outubro, ele já tinha caído aí cerca de 4%. Mas nada assim de espetacular de queda. Mas depois ele continuou caindo. Teve aqueles um pouquinho sobe, desce, mas basicamente ele começou a cair e alcançou a mínima bem aqui, dia 9 de maio, ou seja, no começo do mês passado. Só que do começo do mês passado para cá, vocês viram que a maioria dos ativos na bolsa começaram a se valorizar e ele também cresceu nisso, mas só que ele cresceu muito pouco, apenas 3,21%, mas ele se valorizou alguma coisa de qualquer forma, 3,21%, desde a mínima dele nos últimos 12 meses. Mas você vê que em relação ao ponto dele aqui, máximo, até o momento, ele sofreu uma desvalorização de cerca de 10%. De qualquer jeito, nada de assim, oh meu Deus, que desvalorização horrível, altíssima. Não, ele não desvalorizou tanto assim, né? Se a gente pegar 10%, não é nada demais para uma cota de um fundo imobiliário, de um Fiagro. Nada de espetacular. É porque esse gráfico aqui é meio que exagerado, digamos assim. A gente olha assim para o gráfico e pensa que ele caiu 30%, 40%, mas não, caiu apenas cerca de 10%. Se a gente olhar aqui o valor da cota patrimonial dele, é R$ 98,10. Ou seja, o P sobre VP está a 0,95. Ou seja, ele está com 5% de desconto. E 5% de desconto é um bom desconto, porque Fiagro tem um alto dividend yield. Então eu acho, considerando esse desconto, é um momento bom de compra do fundo. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação, eu estou só analisando aqui friamente e você vai decidir, você vai dar mais sorte aí, você vai decidir mesmo se quer comprar ou não quer comprar esse Fiagro aqui. Mas, apesar desse desconto, apesar do dividend yield dele estar muito bom, eu não gostei disso aqui. 171.758.000. Esse é o patrimônio líquido do fundo, o que eu considero patrimônio pequeno. Ele aqui está na minha categoria de fundos pequenos, de Fiagros pequenos. Os Fiagros médios que eu considero estão na faixa de $500 milhão, ou seja, 500 milhões. E os fundos grandes, como o Rura 11, que eu fiz o vídeo na semana passada, esse que vocês acabaram de ver, o KNCA e o Vigia estão batendo na casa de R$1 bilhão já. Então, um fundo com 171 milhões é um fundo pequeno. E por isso mesmo, ele também tem uma quantidade de cotistas baixa. Apenas 6.690 cotistas. É uma quantidade de cotistas baixa. E ele ainda é um fundo de base 100, o que complica a negociação, digamos assim. Investidores menores gostam de fundo de base 10. E ele aqui é um Fiagro de base 100. E você vê que por tudo isso, ele tem uma liquidez diária baixa, 261 mil. E a gente vê que ele, apesar de tudo, ele distribui um dividendo muito bom, R$1,27. Ele não tem 2 anos na bolsa ainda, ele vai completar, ele foi lançado no mercado, segundo o próprio relatório, ele é o primeiro Fiagro existente na bolsa brasileira, é o primeiro Fiagro, mas é um dos menores. 171 milhões, parece até que ele não é o mais novo, não é o mais antigo, ele é um dos mais novos, né? Aparentemente é um dos mais novos, porque como ele é mais antigo, ele poderia ter feito mais emissões e ter captado mais dinheiro e tá nessa faixa de 500 milhões, 1 bilhão, e não, ele ainda tá com 127 milhões, o que é um valor relativamente baixo. Mesmo assim, ele tá distribuindo dividendos bons, R$1,27 por mês é bom para um fundo de base 100, principalmente agora que ele tá abaixo de R$100. A gente vê que ele distribuiu o último dividendo dele agora no mês de junho foi R$1,20, o que correspondeu a 1,28 de yield. Apesar desse Fiagro ser o primeiro lançado na bolsa, ele só começou a distribuir dividendos no mês de fevereiro de 2021. Ele distribuiu R$1,05, abaixo da média dele. Depois ele passou para 1,12, depois 1,45, depois subiu para 1,57, 1,58, 1,50, aí você vai ver que ele vai começar a estabilizar. 1,25, 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, virou um reloginho. 1,22, 1,22, 1,24, 1,27, 1,28 e agora 1,20. Ou seja, ele está bem estável praticamente, desde mais ou menos daqui. 1,25 e depois 1,20, 1,20, 1,22, sempre nessa casa aí de 1,20, 1,25 mais ou menos, com algumas exceções como aqui 1,27 e 1,28, né? Então agora a gente vai para o relatório do mês de abril, que se refere aos dividendos pagos no mês de maio. Então vindo aqui para o relatório do mês de abril, que se refere aos dividendos pagos em maio, como eu falei, a gente vê que o gestor é a Galápagos Capital, a administradora é a Singular. O Fiagro teve início em agosto, ele tem 1.750.000 cotas, o dividendo
vencimento do mês de abril foi 1,28, como a gente viu. Olha aí, distribuído em maio, mais referente ao resultado do mês de abril. E na época tinha 6.450 cotistas. A taxa de administração dele, 1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, a gente já viu, 171 milhões. E a cota, no momento que foi fechado o relatório, estava R$ 91,52. E o valor patrimonial da cota a gente já tinha visto. Olha aqui o comentário do gestor, que ele chama aqui de palavra do gestor. O GCRA, ou GCRA, foi iniciado em agosto de 2021, mesmo mês em que foi permitido pela CVM o registro de fiagros, sendo o primeiro fiagro do Brasil. Eles devem gostar de falar isso, porque isso aqui é repetido todo o mês no relatório e eles estão falando isso desde a primeira vez, pelo jeito. A primeira emissão do fundo ocorreu por meio de oferta voltada para investidores profissionais, ou seja, não era qualquer um que poderia investir. Em dezembro de 2021, foi encerrada a segunda emissão de cotas. Após a segunda oferta de cotas, o público-alvo passou a ser investidores gerais, como é o caso da maioria de nós, inclusive eu, com o início de negociação na B3 a partir de janeiro de 2022. Em agosto de 2022 foi encerrada a terceira emissão, e nessa terceira emissão ele captou 101 milhões, ou seja, ele era um fundo microfundo, digamos assim, que ele tinha um patrimônio de 70 milhões e ficou 171 milhões depois dessa captação de mais 101 milhões, depois da terceira emissão que foi feita em agosto de 2022. Aí vai falar sobre quanto foi distribuído agora e vai falar alguma coisa sobre macroeconomia. A gente vai pular essa parte. A primeira coisa que eu vejo mais interessante aqui é essa atualização do CRA Atlas. Conforme divulgado no relatório anterior, devido às questões operacionais no embarque de grãos para exportação, a devedora das CPRs, que são lastro do CRA Atlas, atrasou parcialmente as obrigações pecuniárias devidas, o que ocasionou seu vencimento antecipado automático. Destacamos que no dia 5 de maio de 2023, apesar do relatório ser de abril, ocorreu o resgate total da série sênior da operação e o GCRA recebeu o saldo integral dos recursos alocados, acrescidos de juros e encargos moratórios devidos. O fundo não possui mais nenhuma exposição ao ativo, ou seja, eles se livraram desse abacaxi aí e já estão livres disso com dinheiro em caixa para poder alocar em outro ativo. Aqui ele vai falar do panorama setorial. Se você quiser, você dá uma pausa, eu vou passando aqui devagarzinho, você vai dar uma pausa. Soja, milho, ele vai falar sobre esses principais ativos ligados aos seus devedores, açúcar e etanol. Então você pausa se você quiser e você lê. Pecuária, fertilizantes. Agora a gente vai mostrar aqui a DRE do fundo, segundo o regime de competência. Dos últimos 3 meses, fevereiro, março, abril, a gente vê que as receitas foram essas. Eu achei interessante que essa receita aqui foi muito maior do que fevereiro. Tá certo que fevereiro tem menos dias úteis, mas a diferença foi muito grande, quase R$ 1 milhão, né? E agora em abril caiu cerca de 600 milhões. A gente vê aqui as despesas operacionais e no final a gente vê aqui o resultado. O resultado é exatamente o lucro obtido. Aí a gente vê o seguinte detalhe. Aqui o resultado por cota foi 1,05, só que ele distribuiu 1,24. Ou seja, ele tinha dinheiro guardado em caixa e complementou essa distribuição exatamente para ficar naquele tipo um reloginho, distribuindo praticamente a mesma coisa todos os meses. Ele faz esse trabalho aqui que alguns fundos fazem. E nesse mês de março, como ele recebeu muito dinheiro, recebeu 1,55 por cota e só pagou em 27, ou seja, ele colocou dinheiro em reserva aqui, ó, e saltou de 1 centavo acumulado para 29 centavos acumulados. E no mês de abril, de novo, ele recebeu menos, 1,15. E aí ele complementou e tirou daquele valor que ele tinha aqui acumulado e ficou com 16 centavos por cota acumulado. Ou seja, nesses 2 meses aqui, ele distribuiu o 100% do valor recebido e ainda complementou. Aqui não, ele distribuiu só uma parte. Não, acho que não chegou nem aos 95%. Aqui a gente vê toda a carteira, todo o portfólio do fundo. Você vê que ele é composto 100% de CRAs. Não tem nada de tijolo, é só papel, só dívidas. E você vê que, olha aqui, indexadores CDI, IPCA, CDI, IPCA, CDI, IPCA. E eu não vou mais marcar. Mas vocês veem que é muito distribuído, quase meio a meio CDI e IPCA. O que é interessante, né? Ele não vai sofrer tanto como os demais fundos, que são muito atrelados a CDI. Às vezes, a maioria dos fiagros 100% atrelado a CDI. E aqui ele é meio que dividido. A gente vai ver daqui a pouco mais detalhe qual é exatamente o percentual dividido na carteira dele entre CDI e IPCA. Aqui a gente tem os valores do patrimônio líquido alocados em cada um desses devedores. Você vê que alguns devedores têm mais de um CRA na carteira. Olha aqui,
Três irmãos, solúbil, só para vocês terem uma ideia sobre isso. Alguns devedores têm mais de um CRA devendo aqui. E aqui mostra qual é o setor desse devedor, o setor que ele trabalha aqui no agronegócio. E aqui, para complementar, ele mostra quanto é que ele tem em carteira. Ele ainda tem cerca de 12 milhões, que corresponde a 7,1% do patrimônio. Aqui a gente vê que tem uma boa distribuição geográfica também do fundo, entre os devedores. 10 estados na carteira, mas aqui não aparecem os 10. É interessante isso. Aqui só aparecem 7. Pronto, aqui a gente vê como é a carteira distribuída em termos de indexador. E ele coloca também o spread médio. A gente vê que 61% é CDI, mais 5,8% em média, né? E 40% praticamente é PCA, mais 9,55%. Aqui a gente vê a exposição por setor, não vou falar sobre isso. Se você quiser, você dá uma pausa e lê aqui, mas basicamente ele é mais exposto a grãos e o setor sucroalcooleiro, os dois juntos dão cerca de 60% da carteira do fundo. E aqui a gente vê também a composição do tipo de ativo, a gente vê que é quase tudo CRA, como a gente já tinha visto. 92% CRA, praticamente o restante é caixa, mas tem um pouquinho de fiagro. Então ele tem alguns fiagros na carteira, que eu não olhei esse detalhe lá em cima, quando eu estava vendo a composição da carteira. Mas tá aqui, ó, 0,4 fiagro, cerca de 700 mil investido em fiagro, que ele não diz qual fiagro, né? Pode ser em vários fiagros, pode ser só um fiagro, mas ele não diz qual ou qual. Então, pessoal, iremos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. E não esqueça, coloque também aqui o seu ticker se você quer que a gente comente na próxima semana. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!